Let's go, girl. Oi, gente! Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso Pode Empoderar Ela. E hoje, gente, aqui agora, eu tô com a minha parceira consecutiva de Empoderar Ela, Maiana Teclis. Amiga, você esteve comigo ano passado, a senhora palestrou. E sabia que a sua palestra foi uma das minhas favoritas? Falando muito a verdade? Ai, fiquei me achando. É sério, juro. E eu lembro quando eu tava vindo, assim, pro evento, eu tava muito cansada. Sabe? Esse sentimento, assim, de estar cansada. Eu tava muito cansada, eu tava, tipo assim, sabe quando você quer entregar os pontos? E aí, ano passado, a sua palestra foi exatamente sobre isso. Você falou sobre isso, sobre, tipo, oportunidades e não deixar a peteca cair e tal. Então, quero que você saiba que foi uma coisa que me marcou muito ano passado. E agora, esse ano, eu tenho certeza que você marcou muitas pessoas também, Mai. Fala um pouco pra mim, né, no caso, pra todo mundo que tá de casa, sobre um pouco de você, só pra gente te introduzir, pra você se apresentar também pra galera. Ai, é sempre difícil falar da gente, né? Sim, sempre. Mas, assim, eu tenho 35 anos e hoje sou mãe, sou esposa, sou empresária, à frente de 2 negócios totalmente diferentes, né? Diferentes entre si e diferentes até no mercado, assim, né? Eu tenho uma empresa de alimentação infantil, comida saudável para bebê, para criança, e também... E pra adulto. E pra adulto, que não tem idade. E celebro casamentos. Então, assim, 2 coisas que não são tão feitas hoje no mercado, mas que são coisas que me tocaram, que me chamaram e que me fizeram transicionar de carreira, porque eu sou advogada. E aí, com a chegada do meu primeiro filho, eu fiquei ali naquele embate, assim, do que fazer com a minha jornada profissional. Eu já estava advogando há 6 anos. E eu era feliz, isso é uma coisa que eu gosto de enfatizar. Uhum. Porque a gente tem muito, Sim, assim, sempre fala essa sobre questão isso. de transição de carreira como... Ai, fracassei, não deu não deu certo. certo, não era isso, e mudar. E no meu caso não foi isso. Eu era feliz, eu gostava do que eu fazia, mas deixou de fazer sentido depois que o Henrique chegou na minha vida e, como mãe, eu me vi uma outra pessoa. E aí eu Coisa, né? precisava Que coisa. buscar outras coisas pra fazer, coisas que fizessem mais sentido pra mim. E foram coisas que aconteceram, assim, sabe? Que muito parecido com o que eu falei no ano passado na palestra, mas que eu soube enxergar uma oportunidade no mercado, mas que também faziam sentido pra mim, com a minha essência, com quem eu sou, com as coisas que eu buscava, que eu acreditava. Então, hoje eu tô à frente da Mamãe que Fez, que é a primeira empresa no estado, nesse nicho de alimentação saudável para bebês e crianças. E é o lugar que eu me sinto muito realizada. E, em paralelo, eu toco o projeto da Te Vejo no Altar, que é um projeto de celebração afetiva para casamentos e também, assim, me enche de orgulho, sabe? E enquanto isso, dou conta da casa do jeito que dá, dou conta dos meus filhos. Tenho 2, né? Um de 6 e uma de 2, e agora tô com mais um aqui. Com mais de nenê. Grávida de 6 meses e, assim, muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha jornada nos E é muito louco, últimos anos. porque apesar delas não terem nada a ver, ambas têm muito a ver com você, né? Sim, isso é o mais legal, porque elas não conversam Elas entre as si. empresas, né? Tipo, a gente anda aqui, elas Sim, como se tivessem... os negócios. São negócios que não tem nada a ver no conceito de cada um, mas comigo tem muito a ver, assim. Primeiro a questão da alimentação, que foi uma grande virada de chave com a chegada do meu filho, o jeito que eu passei a ver o meu relacionamento com a comida, o jeito que eu passei a ver a importância da comida na vida de todo mundo, né? E quis fazer diferente com ele, e por isso também entendi que essa diferença passava por mudanças dentro de mim. E o casamento é muito isso, assim, eu amo me conectar com pessoas, conhecer gente nova. E você acha que o casamento... A gente já falou da Mamãe que Fez. Você acha que o casamento, essa coisa de ser casamenteira, de chamar assim... Sim. Ser casamenteira, foi uma coisa de... Um apelo de... Uma saudade de escrever, uma saudade de botar no papel, alguma coisa que no direito você tinha todos os dias? Eu acho que sim, também. Porque, assim, eu sempre tive muita afinidade com escrita. E desde criança, assim. Então, eu cogitei, antes de fazer direito, fazer história, fazer letras. Então, sim. assim, eu sempre fui muito de humanas. Muito de exatas, né, amiga? E muito, total. E disso, assim, da escrita, amar literatura, amar ler, sempre gostei muito. E eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de me expressar verbalmente de forma afetiva, tá? Tipo, sou uma pessoa que se posiciona pra tudo, mas
ser carinhosa, ser romântica verbalmente, pra mim era muito difícil. Você é mais poética, né? Tipo Sim, assim, você então consegue escrever, me permitia exercitar esse lado, organizar as emoções e sim, passar. sem ser tão vulnerável, sabe, que Sim. era uma coisa que eu achava assim: "Ai, posso me expor, mas só Aham. até aqui?". Sim. Então eu sempre amei escrever pra conseguir falar as coisas que eu sentia, mas não conseguia verbalizar. E aí, ou os casamentos vieram pra mim muito, assim, também, nessa outra versão, porque na minha versão mãe, eu aceitei as Aham. minhas vulnerabilidades e tenho lidado com elas, e tenho me esforçado pra falar, e é muito legal falar sobre histórias de outras pessoas, Sim. ouvir as pessoas, conhecer as pessoas, saber o que elas pensam, como elas construíram uma relação. E isso se Então, tornou muito natural pra você, né, porque, tipo, a sua relação com o João é muito legal, né. sim, também eu acho que faz muito sentido por conta do que eu vivo hoje. Talvez eu não fosse uma celebrante tão boa se eu não tivesse um Nossa, com relacionamento bom. certeza. Com E eu certeza. falo muito isso pra ele, assim, porque o nosso relacionamento me constrói muito como celebrante. Com a forma que eu recebo ali as informações do relacionamento daquelas pessoas, porque eu entrevisto, né, individualmente, assim, eu gosto de pegar a perspectiva de cada um Aham. da relação, porque eu sempre falo isso, assim, apesar deles comungarem, deles estarem vivendo a mesma relação, as perspectivas são totalmente diferentes, Sim. porque são pessoas diferentes, né. Então eu amo esse lugar, assim, de juntar tudo e eu acho que ele se conecta muito comigo, porque hoje eu sou muito feliz na relação que eu vivo. Sim. Não sei Sim, como sim. isso seria se eu fosse É, talvez não seria, é, né, porque a gente talvez consegue não falar seria. daquilo que a gente vive, né, enfim. E o seu outro lado que te completa também é a mamãe que fez. Você sempre fala, tipo, que a mamãe que fez ela veio muito no momento de ela vem muito pra ser rede de apoio, né. Como que funciona esse tipo de ser rede de apoio de pessoas que você não conhece? É engraçado porque, assim, esse termo rede de apoio, ele nasce muito com a maternidade, assim, na Total, minha vida. total. Era uma frase, assim, uma expressão que Aham. não existia. Mas aí você começa a consumir conteúdos maternos e E vira seu essa frase sobrenome. tá sempre lá, essa expressão. Aham. E aí eu fui entendendo a importância disso, porque é muito difícil criar um filho, é muito desafiador, sem uma comunidade te abraçando, sabe, sem ter pessoas Criar para do te jeito que você auxiliar. acredita, né. Então assim, quando eu tive a ideia da empresa, eu pensava: "Gente, se eu tô precisando de ajuda, outras mães também estão precisando de ajuda", né. Se eu tô porque a empresa surgiu pra mim, assim, como: "Meu Deus, eu vou voltar a trabalhar", porque até então eu tinha na cabeça que eu voltaria para o escritório, e eu pensava: "Como é que eu vou fazer com a alimentação desse menino, sendo que tem tanta particularidade de não poder dar sal, não poder dar açúcar, de ser uma coisa e eu não vou ter esse tempo. Onde é que eu vou achar isso?". E não tinha, eu não tinha essa opção. Então a maioria das pessoas tem uma mãe pra ajudar, ou tem uma funcionária dentro de casa pra ajudar. Sim, E eu pensava: "Gente, tá, ok, mas se você não tem acesso a isso, como é que você recebe essa ajuda?". sim. Foi que eu pensei: "Tá, então Temos temos uma um oportunidade de aham. negócio aqui, porque não existe, né". Sim, E fui pesquisar sobre e tal, eu falei: "Não, isso faz muito sentido pra mim, é uma coisa que eu sempre amei cozinhar e pode ser uma oportunidade". E aí fui estudar, fui atrás pra poder abrir a empresa. E essa coisa da rede de apoio sempre foi muito forte pra mim, porque eu pensava assim: "Gente, se eu vou trabalhar, se eu vou mudar de área, depois de ter estudado tanto tempo, depois de ter dedicado tanta energia pra ser advogada, né, então que eu faça algo que realmente vai fazer transforme não muito só a sentido. mim, Aham. né, traga, óbvio, rentabilidade, porque a gente precisa de dinheiro, mas que me traga mais". E eu pensava: "É aí, o propósito é esse, é estender essa mão, assim, sabe, ser essa ajuda, ter a credibilidade da mãe pensar: 'Não, eu confio pra comprar'". Então hoje eu me sinto muito eu sinto esse peso dessa responsabilidade, sabe, de ser sim parte da rede de apoio dessas famílias, principalmente, famílias que têm crianças alérgicas, então assim, é Sim, muito delicado. Mas eu também me sinto muito apoiada, sabe, porque eu tô sempre trocando ali com as sim. mães, tanto lá na loja quanto nas redes sociais, então, acabou que eu achando que iria ajudar, também sou muito É ajudada. ajudada. E Mai, tipo, você fala assim, que você sabe o peso disso, né, de ser uma rede de apoio. E quais são os preços que você pagou ou que você paga pra, tipo, ter uma empresa que, cara,
tem muita responsabilidade. Tipo, eu entendo que uma empresa de alimentícios tem várias burocracias. Tipo, como que foi isso pra você? Como que tá sendo isso pra você, né, na verdade? Porque acho que é uma constante melhora, né. É muito dinâmico, né, porque assim, você tá, sei lá, seguindo uma legislação, do nada E, tipo, é muda. bebezinho, é tudo muito novo, informação muito nova. Exatamente. E as informações da ciência têm mudado muito Sim, rápido, era o que a gente estava né. falando, tipo, esses dias, tipo, cara, e o que que você sabia sobre isso há 10 anos atrás? Você não sabia nada. Nada, exatamente. E assim, há 6 anos atrás, que né, quase 7, que foi quando o Henrique nasceu, a gente tinha uma quantidade de informação. Agora, nos últimos 2 anos que a Estela nasceu, Já já e tem você tem que muito estar mais coisa. aham. E assim, a gente precisa estar atento ao dinamismo do mercado, porque é um produto, ele precisa Uhum. se vender, ele precisa ser inovador, ele Interessante. precisa ser interessante, mas ao mesmo tempo, tem a questão da saúde, o lado afetivo mesmo, de ser uma comida com gosto de comida de casa, E que não disso eu não obstante, abro também tem o lado mão. financeiro que, tipo assim, Exatamente, porque o produto, né, ser uma empresa tem que ter uma margem de lucro que realmente faça aham, valer a pena todo esse sim. trabalho. Então, assim, a gente precisa estar o tempo inteiro ali atento, sabe. Uhum. Então, é uma coisa muito louca e eu acho que essa é uma habilidade que a maternidade trouxe pra mim, Olha que maluquice. porque é muito engraçado isso, que assim, a gente não sei, a gente foi muito levada a crer que a maternidade é como se fosse uma pausa obrigatória, uma parada ou muitas vezes tipo, um ponto de chegada. Agora, você é mãe, você não trabalha mais ou você não vai se dedicar tanto. E eu falo sempre que pra mim foi, na verdade, a partida, sabe. Foi a partir da maternidade, da chegada de um filho que não tinha sido planejado, que eu reinventei minha jornada profissional, que eu me arrisquei num mercado que nem existia e iniciei um projeto que, assim, Nossa, que é um loucura. sucesso. É um É um sucesso. sucesso. E por muito tempo eu Que delícia, resistia. né, poder falar: É, "É um sim, sucesso". porque por muito tempo eu resisti em falar isso, sabe, Ali assim, ai, nossa, sim, 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 sim. parece que se você fala que a sua empresa é bem-sucedida, isso não significa estar faturando milhões. Não! Ainda, Ah, é. ainda. É, mas assim, gente, manter uma empresa Mona, aberta, uma você eu ia falar indústria. isso, você conseguir abrir uma empresa aberta por tantos anos, cara, você já tá indo contra muita estatística, assim, contra Exatamente, muita realidade. Às vezes exatamente. até com as meninas, assim, que eu tenho, tipo, que eu tenho como mentorar e tal, elas falam tipo: "Ai, Lari, porque a gente não tá conseguindo furar nossa bolha?" Eu falo assim: "Manas, vocês estão vendendo para os amigos de vocês, vocês têm noção à frente de tantas pessoas que vocês estão? Porque, tipo assim, vocês não estão paradas, porque, cara, tem gente que não consegue vender nem pra família, nem pra amigos, sabe, não tem apoio, sabe. Isso já é absurdo, assim. Exatamente. E eu acho, assim, que pra mim, esse processo talvez só esteja dando tão certo por causa das habilidades que eu adquiri na Na maternidade. maternidade. Assim, a resiliência que eu ganhei como mãe, eu sempre fui uma pessoa assim: "Ai, tá difícil, vou desistir, vou fazer outra coisa", sabe. Eu não Uhum. tinha muita paciência pra desenvolver projetos. Então assim: "Ai, eu achei que fosse dar certo, não deu certo em 3 meses, não quero mais". E a maternidade me trouxe muito isso, do De tipo assim: tipo: "Mona, "Você não você não tem tem pra onde escolha, ele vai voltar, ficar aqui querida". por tanto tempo, esse garotinho vai ficar aqui por tanto Exatamente, e tempo". assim, é um projeto a longo prazo, então assim, você vai desenvolver um ser humano. As coisas que você tá plantando aqui agora pra esse bebezinho, você só vai colher quando ele tiver 20, 30 anos, talvez, porque você não tem garantia nenhuma. Então eu acho que essa consciência que a maternidade me trouxe, é o que sustenta também a minha habilidade profissional, de empreender, de entender que uma empresa é isso, é um ser vivo, né. Tipo, o dinamismo de E que ter uma não tá a seu empresa. controle, e que às vezes você pode Exato. se esforçar muito e tal, e que não vai ser do jeito É, que e que você você quer. não tem garantia nenhuma, né, porque a gente Uhum, pode aplicar todas as estratégias, todas as fórmulas que tem aí, mas a gente não tem garantia. é, Então, assim, a gente precisa estudar? Precisa. A gente total. precisa pôr a nossa energia naquilo? Precisa. Mas a gente também precisa, ter esse olhar cuidadoso, minucioso, ter esse lado afetivo mais aguçado, Sim, sabe, que eu acho que o maternar me trouxe muito, assim, me humanizou. sim. E é o que eu levo muito pra minha empresa, para o relacionamento com os meus colaboradores. Que é o propósito da sua É, empresa, né, tipo, que não é só, assim, tipo, gente, com os a meus gente não com vende as minhas marmita, a gente não tá aqui clientes. pra vender, tipo assim, comida, a gente vende e essa é a Exatamente. ideia. E é isso que eu falo sempre, tanto lá para minha equipe, quanto para quando a gente encontra essas objeções que a gente precisa quebrar, tipo: "Ai, uma comidinha de bebê", eu falo: "Não é só Uma uma comidinha de papinha. bebê".
tem Sim. muito mais coisa envolvida. É tempo, é saúde, sabe, é confiança. Então É assim tecnologia, tipo, cara, é exatamente. muito investimento, é muito investimento. Inovação, E e tudo falando isso em, tipo, em estudar, assim, você é uma pessoa que é estudiosa, né, tudo que você se propõe não, não tudo que você se propõe a fazer, tudo que passa no seu ouvido, você vai lá verificar, fazer verificação de 2 fatores, né. sim, E aí, tipo, a mamãe que fez, ela veio de muito estudo pra vinda do Henrique, né. E, tipo, eu tô contextualizando para as pessoas entenderem que, tipo, quando o Henrique veio, você começou a estudar muito, estudou tanto que veio a mamãe que fez. perfeito. O que que você estudou tanto que, tipo, que são as bandeiras que você levanta hoje? Quais são as bandeiras que você levanta que você estudou tanto, tipo assim? Olha, Lari, é engraçado porque, assim, eu falo que a mãe que eu fui, né, quando eu engravidei lá do Henrique há 7 anos atrás, já é totalmente diferente da mãe que eu sou hoje, né, desses últimos anos que eu engravidei da Estela e de agora, que eu estou grávida de novo. Então, assim, a gente vai mudando. Mas algumas das minhas convicções, assim, das minhas premissas não Validada mudaram. pela terceira vez, você É, ainda tá exatamente. invicta. E é engraçado porque as pessoas falam muito assim: "Ai, essa coisa de alimentação saudável você vai ver, no segundo filho você já Aham, não vai aham. fazer". Falo: "Gente, eu tenho várias coisas que eu, assim, let it go de uma gravidez pra Uhum. outra", tipo, ai, ficar bitolada com: "Preciso tomar isso aqui todo dia, preciso fazer", mas assim, dar uma alimentação saudável para o meu filho, não É deixar meu indiscutível. filho, ter acesso a telas antes da hora, sabe, poder criá-lo de uma forma mais humana, mais respeitosa. Isso aí eu não abro mão, entendeu, independente da quantidade de filhos que eu tenho, e são coisas que eu venho estudando e que vem mudando muito. São coisas totalmente dinâmicas também, porque às vezes você tem convicções e você se defronta com situações e Na você vai prática, né, na necessidade do mudando. seu bebezinho também. É, mas assim, eu não abro mão de me dedicar à maternidade. Então, assim, é bem complicado, porque ter uma empresa é ter um outro filho, né, e com necessidades totalmente diferentes e que também precisa muito de você. Então eu fico, assim, sempre nessa dualidade de estou me entregando demais só para as crianças, estou me entregando demais só para as empresas. Sim. Mas também acho que não tem um meio termo, assim, um equilíbrio. Mas Uhum. tem um meio termo. Ora a gente vai estar mais dedicado como empresária, ora a gente vai estar mais dedicado como mãe, apesar da família sempre ser a minha prioridade, mas tem hora que não tem jeito, a gente precisa trabalhar, é o que a gente estava conversando aqui, né. A Sim. gente precisa, óbvio, ter o movimento do trabalho, mas a gente precisa também do retorno financeiro, a gente precisa Sim, do dinheiro, sim. né, principalmente com filhos, que eu preciso sustentá-los. Então, é sempre essa dinâmica de ir tentando equilibrar os pratinhos e estudando mais sobre empreendedorismo quando eu consigo, ou estudando mais sobre o desenvolvimento ali das crianças ou o meu pessoal, porque o meu desenvolvimento Sim. pessoal também interfere Impacta muito 100%. na Nossa, é forma verdade. que eu crio eles. Como que você acha, tipo assim, que o seu desenvolvimento pessoal, por exemplo, impacta na forma como você cria eles? Perguntando a alguém que não é mãe. Total, total, assim, o que eu tenho praticado de autoconhecimento depois que eu me tornei mãe, é uma coisa, assim, que eu nunca experienciei, e que talvez eu nunca tivesse passado se eu não tivesse tido filhos. Cara, a minha mãe, ela fala uma parada que é muito assim, ela fala assim: "Larissa, eu entendo que às vezes a pessoa não quer ser mãe, ser pai, mas ela fala assim: todo mundo tinha que ter a oportunidade de sentir na pele, porque é uma parada, assim, que você vai pra um outro lugar de sair de si pra entrar alguém, sabe, assim, que todo mundo devia aprender sobre isso, sabe, sobre essa renúncia e que é, sabe." Não, eu falo muito isso também, assim, eu não sou a pessoa que fica militando, tipo: "Ai, tenham filhos, tenham filhos". Mas eu realmente acredito que seja uma forma de evolução, inigualável. Não acredito que tenha outras experiências que vão te levar a um lugar que a maternidade e a paternidade te leva, mas para quem se entrega. Porque também tem Nossa, gente que mas teve sim, filho e que não vai experienciar isso, sim. porque não entendeu, não absorveu, a importância, o impacto da chegada daquele outro ser humano ali para o processo de evolução, própria, sabe. Então Uhum. assim, para mim foi como se, gente, tivessem, sei lá, apagado tudo que eu achava, todas as certezas e as convicções que eu tinha, e eu sempre fui essa pessoa do
eu sou Isso aqui assim, é nunca. desse jeito, isso aqui pra mim eu tenho certeza que eu não mudo, eu sou assim. Eu tenho disso. Então se prepare. Se vem uma coisa Se forte. prepare. Vem uma coisa por aí. Porque assim, sacudiu tudo. Como É disse como a se Kelly, né, tivesse vira a cabeça vira de cabeça pra baixo e e é o lado certo. como se tivesse tirado mesmo, assim, uma coisa que estava ali, eh, deixando a minha vista nublada, sabe. Sim, E aí eu comecei a ver com clareza: "Gente, eu não sou tudo isso que eu acho que eu sou não, espera aí que eu preciso melhorar, eu sim, preciso ser um ser humano melhor, porque como é que eu vou entregar para o meu filho sei lá, excelência no trabalho se eu não me sim. acho excelente no trabalho, se eu não estou trabalhando da forma como eu deveria. Ou como é que eu vou entregar para o meu filho respeito pelo próximo se eu não tô Hum. respeitando as pessoas. Então não necessariamente é sobre eles, né, mas Exatamente. Mas eu acho que é muito isso, assim, o que dói na maternidade é que é mais é sobre vocês. é esse Mais sobre vocês, confronto. você vê que é mentira total. Tipo assim, eu sou uma pessoa evoluída, eu sou uma pessoa Eu já tô eu tô perfeita. fria. Aham. Mas assim, porque é muito isso, assim, ela te confronta com coisas sobre você que nem você tinha se dado conta. Às vezes, sei lá, pessoas que convivem com você, vê aqueles traços, podem até falar, mas você não enxerga isso. E aí a maternidade ela te leva pra lugares assim, que você fala: "Meu Deus, onde é que eu estava?". Sim, Sabe, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que eu fazia isso, ou eu não sabia que isso faltava em mim, sim, sabe. Eh, Pra mim tem sido uma jornada muito sim, transformadora, assim, não só educá-los, mas me rever, sim. sabe. E, Mai, a gente tá já encerrando, a gente tá no mês das mulheres, né. E para as mulheres que se encontram porque, vamos falar também, tem uma infinidade de mulheres e infinidade de situações, às vezes a realidade não é minha. Para as mulheres que se encontram, se inspiram em você, tipo: "Eu me inspiro em você", o que que você diria? Sabe assim? Ai, que difícil. Mas assim, de uma pessoa que por muito tempo, acreditou que se eu tivesse um filho, minha vida teria acabado, e eu usava muito esse termo, assim, do tipo eu usei esse termo quando eu engravidei, porque eu não planejei, eu falava assim: "Meu Deus, agora minha vida acabou". E pensei: "Gente, não", sabe, a sua vida é totalmente, cíclica, então você vai se reconhecer, se reencontrar, reaprender sobre você, sobre um outro ser humano, e você não precisa se abandonar, você não precisa se deixar de lado. Você óbvio, é muito desafiador, mas você vai sim conseguir conciliar as suas demandas profissionais com a sua vida materna, se for essa a sua vontade. Porque, assim, maternidade não é compulsória, ninguém é obrigado a ser mãe se não quiser, mas se esse é um sonho que você tem, é uma vontade que você tem, vai com medo mesmo, sabe, a gente só sabe vivendo mesmo, são experiências que a gente precisa passar, e eu falo muito isso com as minhas amigas que ficam assim: "Ai, não tô pronta, não é o momento". Eu Não tenho isso. tem, esse Eu dia, tenho ele isso. não vai chegar. O dia que você vai falar assim: "Ah, agora está tudo perfeito para eu receber um outro ser humano, porque eu já estou perfeita, minha vida já está perfeita", esse dia não vai chegar. Então, assim, a gente precisa aprender e entender que a gente, vai conciliando as demandas e vai confrontando os problemas, as situações, as adversidades, à medida que elas aparecem, né. Não tem como a gente já ficar sofrendo pelo dia de amanhã que nem chegou. Bem como numa empresa também, né, uma hora a gente vai estar lá Exato, em cima, outra hora a gente tá no assim, eu comparo muito, porque tem muito a ver. tem. E os 2 processos, tanto maternar quanto empreender, são totalmente, ligados à forma como você Nossa, está. e olha que maluquice, tipo assim, falam muito disso no empreendedorismo, né, tipo, que tudo na empresa vai ser culpa do dono. E tipo, que a empresa é reflexo do dono, que não existe CNPJ saudável se não tem CPF saudável e tal. E tipo, querendo ou não, pelo que você falou na maternidade, as coisas são meio que assim. É exatamente assim. E é por isso que eu sempre equiparo mesmo, porque eu não acredito numa empresa bem-sucedida se você está, eh se matando para que isso aconteça, né, então se você está definhando aqui para poder erguer sua empresa, esse crescimento provavelmente não vai ser sustentável, Uhum. e a mesma coisa na maternidade. Se você está doando tudo que você tem, mas você está se esquecendo de você, você não está olhando para os seus desejos, para as suas necessidades, para quem você é, Os seus bebezinhos também. dificilmente os seus filhos também vão ter uma mãe saudável, Sim, sabe, o seu maternar vai ser saudável, muito sim, difícil. sim, sim. Então assim, tudo passa
por nós, né, pela forma que a gente tá se cuidando, se olhando, se entendendo, então é um ecossistema, e a gente precisa entender que é sim possível, acreditar que é sim possível, porque se a gente, encara a maternidade como um fim, ela deixa de fazer sentido. Você tá começando a vida de alguém, mas acabando com a Acabando com a sua, não sua. faz sentido nenhum. Sendo que, enquanto seu filho cresce, você cresce junto com ele. E tem 1000 outras experiências novas pra viver. Exatamente, você vai viver 1.000.000 de novas primeiras E vezes, que muito são melhores, incríveis. talvez? Sim, muitas sei lá, eu acho que de tudo que eu já vivi, assim, as experiências com os meus filhos é o que mais me eleva, assim, sabe, de uma felicidade genuína mesmo, assim. Sim. Então é amar tanto uma outra pessoa que a felicidade ai, vou chorar. Gente, a Toda vez gente sempre acaba assim, não, e Mariana. sempre que eu É falo sempre acaba não dá assim, pra meu eu quero Deus do falar sobre céu. maternidade, mas eu não sei falar sobre maternidade sem Se chorar, chorar. aí Não, fica e no difícil. Empodera, no sábado, no shopping, no final, assim, eu chorei a beça. E eu virei pra Mariana e falei bem assim: ser mulher é isso, né? É botar o pau na mesma hora e depois chorar rapidinho e secar e fingir que tá tudo bem. E é sobre isso, E é gente. sobre. Mas é isso, assim, sabe, é buscar se respeitar, se olhar pra poder conseguir ser a pessoa que dá conta de tudo, enquanto não dá conta de tudo. Não existe esse lugar de que a gente vai conseguir fazer tudo perfeito, né. Então a gente vai equilibrando até e vai caminhando, e as coisas vão dando certo, e a gente vai empreendendo com sucesso, e a gente vai sendo mãe de sucesso e sendo uma mulher de sucesso. É E isso que eu como dá acredito. também, como dá. Mai, muito Exatamente. obrigada, foi um prazer ter você com a gente um segundo ano. E é isso, muito obrigada. Espero que nós possamos nos inspirar na Mar, nos inspirar na Mai e nos empoderarmos, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Até o próximo episódio.